Sonhos de aviso sobre os Nefilins. Do Senhor. Parte 1, Rose. 13 de novembro de 2025. Introdução. Estou compartilhando 2 sonhos dados pelo Senhor a um irmão em Cristo, Denis, e outro ao meu marido. Ambos os sonhos alertam sobre os Nefilins e o Senhor quer que eu os compartilhe. Por favor, levem todos os sonhos e tudo que for compartilhado ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem. Olá a todos! Espero que estejam bem. Estou aqui para compartilhar 2 sonhos que o Senhor deu ao nosso irmão em Cristo, Denis, e também um outro sonho que foi dado ao meu marido, em agosto de setembro de 2024. Vou compartilhar primeiro o sonho do nosso irmão Denis. Já compartilhei um sonho dele anteriormente, então, por favor, não me enviem seus sonhos. Isso foi proposital. O Senhor trouxe Denis até mim para que eu pudesse compartilhar seus sonhos, visões e avisos do Senhor. Então, primeiro compartilharei os 2 sonhos, em seguida, os avisos e a interpretação dos sonhos. Como eu disse, ambos são sonhos de aviso sobre os Nefilins. E se alguém não sabe quem são os Nefilins, a maioria já deve saber. Eles são os descendentes dos caídos e das mulheres da terra naquela época. E, como sempre faço, colocarei as passagens bíblicas na descrição de tudo que compartilhar com vocês hoje. E, por favor, levem tudo ao Senhor em seus momentos de oração para confirmação. Então, o primeiro relato é do nosso irmão Denis. Ele o recebeu no dia 25 de outubro deste ano, às 4h55 da manhã. Há alguns elementos desse sonho que o Senhor não quer que eu compartilhe. Então, estou compartilhando apenas o que o Senhor quer que eu compartilhe. Todo o resto foi pessoal para o Denis. Aqui estão as palavras que o Denis escreveu em seu e-mail. Sonho 1. Nesse sonho, eu estava sozinho me preparando para uma viagem, arrumando minha mala e procurando itens para levar. O que eu percebi na hora é que eu poderia não estar sozinho me preparando e arrumando as malas, pois outras pessoas poderiam estar indo comigo. Eu sabia que outras pessoas também estavam se preparando, mas não vi ninguém. A cena mudou e eu estava sozinho, continuando a arrumar minhas coisas. Minha mala estava ficando cheia e aberta sobre a cama, mas isso era tudo que eu conseguia ver. Enquanto estava no quarto, lembro-me de ter falado com alguém ou algo, como se alguém tivesse entrado. Olhando para o outro lado da cama, vi uma forma negra, alta e magra, perto da porta. Eu diria que tinha pelo menos 3 a 4 metros de altura, escura e muito preta, com apenas os olhos e a boca coloridos. Eram de um branco nítido e brilhante. O quarto estava escuro, mas ele era muito preto, e era fácil distinguir seu contorno e feições escuras mesmo na penumbra. Ao olhar diretamente para ele do outro lado do quarto, soube que aquela criatura não era humana. Vale ressaltar que eu não tinha absolutamente nenhum medo dele. Então, ele me perguntou telepaticamente, sem usar palavras, se poderia ir comigo para onde eu estava indo. Eu não respondi diretamente aquela pergunta a ele e foi feita a mesma pergunta várias vezes. Então, me virei para ele e perguntei, quem é você? Qual é o seu nome? Ele respondeu, sou Baki. Sou um Nefilim. Meu pai era um anjo das trevas e minha mãe era de uma tribo da terra. Nesse momento, e depois que ele falou, percebi que Baki estava se passando por um jovem adulto ou adolescente. Novamente, não senti medo nem o temi, mas fiquei muito surpreso por ele estar comigo na minha sala de preparação. Senti que ele estava tentando me enganar ou que realmente não entendia por que não podia ir comigo aonde eu ia. Disse a ele que não podia ir comigo na minha viagem. Então, acordei. Fim do sonho 1. Certo, então esse foi o primeiro sonho. E o segundo sonho, que meu marido me deu, foi revelado pelo Senhor e aconteceu em agosto de setembro de 2024. Como eu disse, meu marido simplesmente o chamou de o sonho dos Nefilins no trabalho.
Meu marido, Sean, é mecânico e trabalha em uma oficina bem grande. Há talvez 6 ou 7 outros mecânicos que trabalham com ele. É uma oficina grande, com grandes portas de enrolar na entrada. Para contextualizar, aqui está como meu marido descreveu o sonho. Sonho 2. Um dia normal de trabalho. Carros nas rampas, pessoas trabalhando, e as portas de enrolar automáticas se abrem como de costume. Mas 3 alienígenas entram, passando por baixo da porta. Não ficamos surpresos com isso, mas já esperávamos. Quase como se soubéssemos que os alienígenas haviam tomado o poder e agora eram os novos governantes, guardiões, senhores supremos do mundo. Mas eu sabia que eram Nefilins. Eles usavam uma armadura espacial preta espelhada e tinham aproximadamente 3,6 metros de altura, quase alcançando o topo da porta quando entraram. O traje tinha um capacete com um rosto, mas era sólido e inexpressivo. Então, ele coloca entre parênteses uma descrição do Duende Verde como sendo semelhante ao Homem-Aranha. Não sei se você sabe como ele é, mas é assim que ele descreve o capacete da armadura. Todos, inclusive eu, olhávamos com medo e gradualmente começamos a nos esconder. Assim que me escondi, comecei a orar e pedir ao Senhor por ajuda e proteção. Então, uma onda do Espírito Santo me deu força e poder, e eu me vi já de pé, saindo de trás do carro, sabendo muito bem que Jesus já os havia derrotado e que eu não tinha nada a temer. Eu era o que estava mais longe da porta principal. E quando entrei na oficina, eles se viraram e olharam para mim. Então comecei a dizer: em nome de nosso Senhor Jesus, vocês não são bem-vindos aqui. Saiam. Em nome de nosso Senhor Jesus, vocês não têm poder aqui. Vocês já estão derrotados. Saiam agora. Repetidamente. Em nome de nosso Senhor Jesus, o Cristo. E eu repetia isso constantemente, caminhando em direção a eles. Quando eu estava a quase 1,20 m de distância, meu pescoço e minha cabeça se esticaram para cima, e eu apontava com o dedo para o Nefilim no centro. Em nome de nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu ordeno que vocês saiam. Então, os 3, de forma quase robótica, se viraram para a porta e saíram. E quando a porta se fechou atrás deles, olhei ao redor da oficina para ver meus colegas e vi rostos chocados, surpresos e confusos me encarando, pois eram todos uma mistura de não crentes e de diferentes religiões. Fim do sonho 2. Fim da primeira parte.